Olá para você mais uma vez aqui comigo no nosso Pode Causar. E para dar continuidade aqui à nossa série de vídeos dos 7 pecados capitais, eu trouxe aqui a Luciana, esqueci o sobrenome. A Luciana Miranda e a Priscila Nunes, né? Minhas amigas. Eu sempre trago minhas amigas, os meus amigos aqui no programa, não poderia deixar de ser diferente hoje. E pra gente falar sobre ira. Ira, acessos de raiva. A Luciana, que é psicóloga, que vai estar explicando aí de uma forma um tanto quanto teórica, mas a gente vai estar conversando aqui, nada engessado, vai ser um bate-papo mesmo. E a Priscila, que diz que é uma irada. Muito irada. Quase que patológica, Pri. Tudo Sim. bem com vocês, Tudo né? ótimo. Sejam bem-vindas, em primeiro lugar. Vou ficar até com medo do que falar aqui, né? Vai que ela fique brava comigo. Tem uma aguinha aqui, dá uma acalmada. Por favor. Mas tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Aline. Espero que a gente contribua aí de uma maneira muito leve. É legal quando a gente traz esses temas de uma maneira mais leve, mais acessível e super diferente, porque a turma não costuma falar sobre raiva, medo, então parabéns aí pela iniciativa. Ai, obrigada. Então, vocês consideram uma pessoa irritada, Pri? Muito. 24 horas por dia. Muito estresse muito rápido. E quando que você percebeu que a irritação era um transtorno, assim, na sua vida? Depois que eu tive filhos, eu acho que aflorou mais. A impaciência de eu falar não e a teimosia da criança fazer a mesma coisa. E aí me dá acessos de raiva. Eu acabo gritando, berrando e até assustando. Eu cheguei a ter fatos de eu assustar meu filho mais velho. Dos gritos, né? E você se percebe nesse momento ou é depois de um tempo que você percebe que saiu do eixo, assim, e tem a sensação o sentimento de arrependimento quando você grita com seus filhos, logo após gritar, como que é? Eu percebo quando eu aumento muito a tonalidade da voz. E aí meu marido fala, amor, calma, você tá muito estressada, você tá gritando muito. E aí eu tenho que ir pro banheiro, pra sala, ou sair pra dar uma respirada, porque acelera o coração, eu começo a sentir muito calor, é muito extremo o nervoso. Ô Lu, o que leva uma pessoa a ser mais irritada, a ser mais paciência zero, enquanto outras são mais calmas, mais tranquilas? Isso tem a ver com o ambiente que ela vive, a história dela? Como é que isso se define, comportamento? Tem sim, Aline, mas é importante salientar que existe um transtorno que chama transtorno explosivo intermitente, mais conhecido como síndrome do Hulk ou síndrome do pavio curto. Ele é um distúrbio que tem, né, no cérebro, e as pessoas, qual que é a diferença? Elas não conseguem ter controle sobre o impulso, porque assim, quem que nunca ficou puto na vida? Gente, a gente se relaciona, a gente sempre vai ter algum momento que vai ficar estressado, bravo. A diferença é que a gente sabe controlar. A pessoa, quando ela não consegue controlar, ela vai, ficar com raiva, vai fazer as coisas e não vai ser algo premeditado. E aí, por que umas são e outras não? Então, tem a questão da síndrome que tem que ser investigado, só que fora isso, existe o quê? O ambiente. A pessoa, às vezes, cresceu num ambiente que só gritavam, que era só explosivo, e aí é o que ela aprendeu a se defender. Existe também o momento da pessoa, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Você já pegou aquele dia que você tá com um problema em casa, tá preocupado, aquele dia, às vezes, uma coisa vai te irritar. E é por quê? Por conta que você já tá mais estressado, a falta de sono. Quem que acorda de bom humor quando dorme mal? Então, alimentação prejudica, sono, que eu falei, atividade física, porque quando você faz atividade física, você libera ali o cortisol, o hormônio do estresse. Então, se você não faz atividade física, se alimenta mal, tá estressado, quem que você acha que vai ficar com mais raiva? Então, tudo isso também faz uma pessoa ter mais raiva do que as outras. E quando que esses acessos de raiva, a pessoa pode... qual o time dela? Fala, não, eu acho que tô precisando de ajuda pra mudar, preciso mudar, né? Em que ponto que isso talvez mereça ser olhado mais de perto, assim?
Ó, eu acredito, como psicóloga, vou defender aqui todos os momentos, porque é muito do autoconhecimento, que nem a Pri falou. Meu marido já sabe, então ela até tem um apoio que fala, ó, você tá falando muito assim com a criança, então ela já até sabe essa rede de apoio. Quando eu sei, por exemplo, sabe o que me irrita? Sabe o que me deixa fora do sério, gente? Desperdício. Se eu ver alguém... Nossa, porque a raiva, o que que é? É um protesto. Você quer protestar contra algo. Eu fico louca da vida. E às vezes a pessoa vai ficar irritada de ter que comer o que ela não gosta. Então, assim, é a mesma coisa, só que um me irrita e o outro irrita. E como que a gente vai saber isso? Tendo autoconhecimento. Só que aí chega um momento que fala assim, não consigo mais lidar. Quando você tem muita culpa, quando você tem muito remorso, quando começa a atrapalhar a sua vida social, a sua vida profissional. Tem acho que é Dunker que fala, as pessoas elas são contratadas pelas competências, mas elas são dispensadas pelos comportamentos. Por quê? Porque a gente não tem inteligência emocional, não sabe lidar, isso começa a prejudicar. E aí a pessoa perceber que ela não tá mais tendo controle, prejudicando a vida dela e ficando com culpa, com remorso, é o momento que ela fala, não, eu preciso de ajuda. Mas é importante sempre ter, até pra você saber até o que fazer nesses acessos de raiva. Você já buscou ajuda pra isso? Você faz terapia? Já fez? Não? Porque eu tinha um preconceito de que psicólogo é pra... Aquela antiga história de que psicólogo é pra quem tem problema, pra quem é louco. Eu tinha esse preconceito. Na realidade, eu tinha até um medo de descobrir que eu tinha alguma coisa. Mas do ano passado pra cá, eu comecei a me identificar muito com autismo nível 1, comentei com ela. Por quê? Eu não tenho muita facilidade com toque, eu não gosto muito de abraço, eu tenho muito problema com barulho, me deixa super estressada. Eu tive várias crises de desmaio em lugares lotados. Pela raiva? E também pela raiva, de ficar nervosa em uma discussão, tá todo mundo discutindo e eu acabo desmaiando. Eu não sei o porquê, eu já fui no... Você vai ficando irritada, o ambiente, de repente, te descompensa. Isso. Né? Você já é uma pessoa irritada. E que pode ser, né, que se talvez fizer uma avaliação, tem um diagnóstico, não sei, de um autismo leve. Então, esses estímulos são aversivos. Sim. Né, pra você. Muito. Então... Você sempre reage? Eu já teve uma situação assim de você ficar muito nervosa e você reprimir. Reprimir e passar mal. Quando você reprime, você passa mal. Total. Então, ou você vai lá e desconta a raiva. Ou eu grito, ou faço algo pra explodir. Até eu comentei com ela uma situação, eu tava discutindo com meu marido sobre relacionamento, a gente brigando. E aí ele falou assim, eu não te amo, na hora da raiva. E eu tava bebendo água numa garrafa de vidro. Eu arremessei a garrafa de vidro na parede. Porque foi um acesso tão grande, eu senti uma raiva tão grande que foi o ponto de eu explodir. Quando ela fez barulho na parede, que ela explodiu, que eu caí em si do que eu tinha feito. E eu me assustei e comecei a chorar. Ele falou, você podia ter machucado a criança, podia ter se machucado. E eu comecei a chorar que eu não sabia, na hora eu não pensei no que eu tava fazendo. E isso não foram só uma vez, isso foi há anos atrás. Sempre tem um ponto que eu fico acumulando demais e eu explodo e é perigoso, sabe? É porque a raiva, na verdade, né, esses acessos de raiva não são, não passa pela linha do pensamento. Né? É instintivo, o corpo reage, né? É um nível de estresse que você... É igual o animal na natureza, se ele se sente ameaçado, isso daí é a trilha vermelha do seu cérebro, né? Então, assim, se um animal na natureza ele se sente ameaçado, qual que é a reação? A fuga, né? Então, os níveis de cortisol e toda essa, né, questão da química do cérebro, ela vai... fluir esses hormônios aí para que você fuja, né? E aí o seu corpo reage. O animal fugindo, ele reage com a explosão, com a fuga, ele vai morder, né? E é a mesma coisa, a gente não é diferente, não é isso mesmo? É muito legal isso que você tá trazendo, Aline, pelo seguinte, acho que é importante a gente falar que a raiva não é ruim, ela é uma emoção primária, ela é igual a alegria, a tristeza, ela nos protege. É perfeito o seu exemplo, pra gente fugir, a gente tá se sentindo ameaçado, vai ficar lá, tô aqui, Exato. Animal. Por isso que a gente se arrepende depois, porque isso chega pro pensamento depois. Primeiro o corpo reage. É por isso que tem certas pessoas que não podem andar armadas, por exemplo. Entendeu? Eu não poderia. Tem gente que não pode andar armada. Quem tem esses acessos de raiva não pode. Por isso que tem, pra tirar porte de arma, você tem que, acredito que, eu não sei, nunca fui ver isso, tá? Mas eu creio que tem que fazer testes psicológicos. Tem. Por quê? Se você não segurar a sua emoção, porque não vai passar pela linha, você só vai pensar, puta, eu matei o cara. Depois que você matou.
Você tem a arma ali, você tá com raiva, o cara te xinga no trânsito, você atira, né? Porque não passa pelo pensamento. É a mesma coisa quando você grita com seu filho, né? Você só vai se arrepender, se sentir culpado depois, ai, tadinho, tão pequenininho e tal. Ou até, às vezes, a agressão física, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento e muito trabalho de talvez extravasar essa raiva de certas maneiras. Por exemplo, eu não sei o que você recomenda, tá? Eu sou psicóloga, mas não atuante em consultório, mas eu acho que eu trabalharia com o meu paciente dessa maneira, né? Incentivando a essa raiva a ser extravasada de certas maneiras positivas. Por exemplo, fazer uma luta, uma arte marcial, né? Correr. Tem gente que extravasa correndo, fazendo artesanato, alguma coisa pra extravasar mesmo. Pra extravasar. O mais interessante, Aline, é o seguinte, acho que é alguns pontos. Gandhi fala que, assim, o que a gente tem que fazer com a raiva? A gente tem que conhecer, então, o que me deixou com raiva, qual foi a situação, qual foi a pessoa, porque quando a gente descobre a origem, a gente ataca a raiz. Só que qual que é a questão? A gente aprende a vida toda que a gente deve reprimir a raiva, que a gente não deve aceitar a raiva e trabalhar com ela, que é o que você tá dizendo. Então, a criança não pode morder. Não pode fazer isso com o amiguinho. Mas assim, por que você mordeu seu amiguinho? Por que ele te deixou com raiva? E é isso que a gente trabalha na terapia. Porque às vezes o que vai extravasar minha raiva não vai ser o que vai extravasar pra ela, não vai ser o que vai extravasar pra Aline. E aí quando a gente conhece isso, o que me deixa nervosa, o que faz eu perder esse controle, eu consigo ter mais consciência disso e eu passo a lidar com isso. Então eu sei que, por exemplo, meu marido me deixa totalmente irritada. E aí nesse dia eu tô de TPM. Eu vou falar, nossa, não é o momento de eu falar com ele agora, porque eu sei que eu vou me arrepender, eu vou ficar com culpa, vai ficar uma bola de neve, vai ser pior ainda. Eu vou falar aquilo que eu não quero falar, aí vou ouvir aquilo que eu não quero ouvir. E aí vai ser pior. Então nada disso é pensado, tudo isso passa pelo inconsciente, né? E aí, complementando, qual que é a questão? Tem gente que fica mais calma fazendo meditação. Tem gente que faz luta, mas tem gente que é tão nervoso que se for fazer luta ali, já vai mais agressivo. Ele precisa de algo que traga uma calmaria. Tem gente que se for fazer meditação, ele é tão agitado que ele vai ficar nervoso de fazer meditação. Eu ficaria. Não tenho paciência. Então a gente vai encontrando ali. Às vezes, quando eu vou atender meus pacientes, eu falo assim, eu posso ter atendido fulano e deu super certo pra ele. Não significa que vai dar pra você. Porque cada um tem uma história, tem um que aprendeu com as relações, com os pais, tem uns filhos, e a gente vai adequando. Por isso que é importante, o principal é aceitar a raiva, porque a gente não quer aceitar, a gente quer reprimir. Isso. E aí, o que acontece? Ou a gente vai acumulando, e aí o potinho transborda, e aí quando transborda, a gente vai falar de maneira agressiva, e às vezes a gente tem razão no que a gente tá falando, mas pela maneira que a gente tá falando, a gente perde a razão. E aí a pessoa vai falar, você não tem... Aí você fica mais nervosa ainda, porque você já é irritada, já aconteceu com você? Já. Sempre acontece. Eu tava conversando com meu marido ontem, eu falei assim, o que será que a Aline vai perguntar? Aí eu fui tentando me identificar, eu falei pra ele, fala os pontos aí que... Ele falou, a sua fala é raivosa. Você impõe muito, você fala muito, agressiva. E às vezes eu falo para minhas amigas, eu não sou uma pessoa calma. Ah, mas você é uma florzinha. Eu falei, não sou uma flor. Porque você ainda não me viu nervosa. Então, na hora de falar uma coisa com ênfase, eu já falo com agressividade, com ignorância. Eu grito, eu berro. Então, assim, isso é com qualquer pessoa. Não tem... mas isso, eu acredito que, é como a gente já falou no começo aqui, né? Que tenha muita influência da maneira como você foi criado. Né? Eu lembro a Vanessa, a sua mãe eu não lembro como, até porque ela, no período que eu, né, pra quem não sabe, eu na adolescência morei na mesma casa que a Pri, né, com a irmã dela, a gente era melhor amiga, eu fui morar na casa dela e a Pri era pequena ainda. É isso mesmo, gente, eu trago as minhas amigas pro podcast. E a Pri era pequena e a mãe trabalhava em São Paulo, então eu passava a semana sem vê-la, né, a mãe. Então eu não sei como era o comportamento da mãe com as filhas, né, mas a sua irmã mais velha, eu lembro que gritava muito com vocês. Muito. Então, o exemplo que vocês têm de o que é educar, porque ali ela fazia um papel de irmã, né, que ela era mais velha. Então, é o exemplo do grito, é assim que se educa. Isso, não sei, mas muito provavelmente é uma coisa que vem vindo geração após geração, né? Então, o nosso desafio, eu acredito, que é a gente quebrar esse ciclo, entende? Entender que isso
funcionou até aqui, mas que de agora em diante você pode mudar, que isso não te serve mais. Provavelmente foi isso, porque era muito grito. Era muito grito. E isso me atrapalhou muito na minha vida adulta. É muita agressividade. Eu sempre fui excluída por conta disso, por ser muito brava, muito nervosa, muito fechada. Então eu não confiava em ninguém. Todo mundo sempre ia querer mandar em mim. Ia querer me controlar. E eu acredito que isso vem de infância mesmo. E eu tenho uma analogia que eu sempre faço, que é a seguinte: se eu tô com essa água aqui e eu derrubar, o que vai cair em mim? Por que não vai cair café, não vai cair leite? Porque tem água. Tem água, a gente só consegue derramar aquilo que tem dentro da gente. E não é por maldade. Então, é o que tem. Então, às vezes, seus pais tiveram isso, sua irmã teve isso, e era o que eles sabiam fazer ali do melhor. Como a Aline bem colocou, cabe a gente ter entendimento e quebrar o ciclo. E entender isso com carinho. Eu falo, o passado, ele não deve ser permanência, ele deve ser referência. A gente olha para o passado e fala, que legal, e eu evoluo. Mas... Então, é bem isso, né, que a Lu tá falando. Eu acho que hoje a gente tem muitas vantagens, né? Também ouvi muito grito, não sei se tanto quanto você, mas ouvi bastante grito e a gente acaba reproduzindo. Também reproduzo ainda nas minhas filhas. Mas eu acho que só o fato da gente ter informação hoje, a gente tem internet, a gente consegue pesquisar o que é legal, o que não é legal, como fazer para mudar, a gente já tem consciência. Então, eu acho que isso já é uma grande vantagem. A gente tem consciência, né? E a gente tendo consciência de que o que a gente está fazendo não é o melhor, porque nossos pais, né? Nossa irmã mais velha, nossos pais, as gerações passadas, elas não tinham essa consciência. Elas não faziam o correto, né? Mas elas não sabiam fazer diferente. E elas não sabiam que tinha uma estratégia para fazer diferente. E hoje, com muito estudo, muita informação que chega muito fácil pra gente, a gente tem como mudar, né? Nem que for isso aqui, ó. Mas, Aline, nem falando como psicóloga, agora falando como amiga, aqui já virei amiga dela, que também a agressividade, a raiva, ela também é importante. Eu, por ser mais calma, já fui prejudicada por não pôr limites, porque a turma às vezes não confia no que eu falo, porque, deixa, ela não vai fazer nada mesmo. E então, às vezes é bom a gente ser mais agressiva, a gente ser mais incisiva. A raiva, ela nos motiva, ela nos impulsiona. Então, não é de todo ruim. É porque eu, por exemplo, por ser uma pessoa mais calma, eu não coloquei limites em algumas situações que eu poderia ter colocado. Então, a falta de agressividade também prejudica. Então, não fique se culpando, porque, nossa, eu sou muito agressiva, porque ela também é boa. É bom saber. Eu tô me sentindo péssima. Não, é bom, eu também já me senti péssima. E tanto que hoje, por exemplo, quando eu tô com raiva, eu falo assim, não, eu não vou fazer nada porque não é o momento. Eu falo, não, eu vou fazer agora, porque eu sei que se eu não fizer agora, vai passar a raiva e eu vou deixar pra lá e eu não vou impor limite. A raiva faz a gente se conhecer o que é limite pra mim e faz a gente impor. Então ela é boa também. O problema é como a gente canaliza isso. Mas as pessoas que não têm raiva, vocês podem ver, são pessoas que acabam entrando em relacionamento abusivo, porque não impõe limite, que acabam entrando em relacionamentos tóxicos, que tem às vezes relações mais doentias com pais, tudo. Por quê? Porque ela não sabe impor limite daquilo que incomoda ela. Vai engolindo aquela raiva, né? Vai internalizando, e isso vai extravasar, depois pode extravasar também como depressão. Então, nem sempre a raiva é negativa, né? E quando é negativa e a gente percebe aonde ela é negativa, eu acho que é o que eu falei, a gente tem consciência e a gente pode sim, nem que for um pouquinho, a gente transmutar isso, onde que eu posso investir essa minha raiva positivamente, né? Seja numa agressividade, sei lá, vou trabalhar numa empresa e vou crescer, vou prosperar, ou vou vender alguma coisa, eu vou ser o melhor em vendas, ou sei lá, né, não importa. Ou você é a melhor mãe que eu posso ser no meu filho, vou incentivar ele a estudar, eu não sei. Canalizar, como a Lu tá falando, pra transmutar a raiva em algo de positivo, né? Sim, e tem uma outra questão, que é essa, sempre que eu vou falar de raiva, eu trago muito, que é do livro Conversas Corajosas. Eu falo que eu sou outra pessoa depois desse livro, que ela diz o seguinte: a gente foi criado que existe mocinho e vilão.
Então, tudo, ou eu sou mocinho ou eu sou vilão. E aí, quando alguém fala alguma coisa, tipo, eu não te amo, você quer se defender. Tipo, você tá comigo? É porque você tá... E aí, a gente fica nessa discussão. Então, você não lavou a louça. Como assim eu sou o vilão que eu não lavei a louça? Aí eu sou um mocinho, você que não me ajuda com isso ou tal. E às vezes, porque se eu falar pra você... Não vou falar pra ela, não sou louca. Vou falar pra você assim, Aline, nossa, você me enoja. O que você vai falar pra mim? Você fala, que? Tá doida? Tá doida? Assim, nossa, Aline, quando você me olha assim, eu me sinto com nojo. Você percebe? Eu disse a mesma coisa, mas eu mudei. E a gente não quer falar como a gente se sente. A gente quer sempre atacar e defender. E quando a gente passa a entender isso, então fala assim, olha, quando você não lava a louça, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto cansada. Muda completamente a comunicação. Você não deixa de sentir a raiva, de sentir o incômodo, mas a maneira como você fala e extravasa, você consegue ser mais assertiva e ter menos raiva. Porque fica naquela discussão, você não lava a louça, eu lavo. E aí você vai ficar com mais raiva ainda. E aí a gente não sabe olhar para como a gente se sente e expressar. Então, a raiva, ela é importante sim. A própria Bíblia está falando 7 pecados capitais. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Ele não fala, não irai-vos. Ela fala, irai-vos e não pequeis. Porque é impossível a gente não ter ira, não ter raiva. O que a gente não pode fazer é deixar ela dominar nossos comportamentos. Mas a gente vai ter. É tudo uma questão de... dosar o autocontrole, né? Até que ponto que eu posso me permitir sentir raiva e até que ponto isso está me prejudicando as minhas relações e trabalhar esse autocontrole, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui também, não vamos delongar muito porque também nosso tempo já está acabando. Mães, crianças, comportamentos, né? Eu passo com a minha pequena, né, que é uma Alininha, né, é a mais bravinha de todas e que por um período eu achei até que ela tivesse TOD ou algum transtorno, né, que é transtorno opositivo de... Opositor. Eu não lembro exatamente a sigla. Mas não, tava dentro da fase esperada, fase das birras e depois com 4 para 5 anos mudou, mas ainda tem um comportamento bem de birras e tudo mais. Como lidar com a criança birrenta? Qual o ponto de saber se isso pode ser um transtorno ou não? Eu acredito que permitir que a criança extravase a raiva. E aí, se mesmo extravasando a raiva, ela continuar sendo muito impulsiva, aquilo fazendo muito mal, tendo muito nervoso, aí é recomendável buscar ajuda. Mas é normal, a criança, ela tá experimentando, ela não tem esse conhecimento que a gente tem. E na fase dos 2 anos, dos 3, é o egocentrismo, é tudo dela. Eu tenho um sobrinho de quase 2 anos, falando pra ela, eu desço na piscina do prédio, eu passo vergonha. É minha, é tudo minha. Aí, bonitinho, a turma tudo dá. Ele já comeu biscoito de polvilho da turma, os brinquedos. Eu mando foto pra minha irmã fala de quem ele pegou, porque é tudo dele. E vai tirar dele pra você ver. Nossa, faz um escândalo que eu falo, vamos chamar a polícia aqui. Mas é porque a criança tá experimentando, tá regulando as emoções. E muito do que a gente faz nessa fase vai acontecer isso. Então, assim, eu tenho que reprimir, então eu não posso ficar nervosa. Ou não, eu tenho que gritar com todo mundo. E aí vai crescer um adulto que grita com todo mundo. Eu tenho que reprimir, eu vou ser aquele adulto que não vou falar nada, vou engolir sapo. Então, o importante é permitir entender com a criança por que é tudo seu e ensinando para a criança a realmente regular as emoções. Acho que essa é a principal frase, né? Regular as emoções. Quando não regula, aí realmente é hora de investigar, mas geralmente a partir dos 4 anos. Antes é muito pequeno ainda para investigar qualquer coisa. Então tá bom, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu adorei nosso bate-papo. E deixa suas redes sociais aqui. Quem quiser atendimento psicológico com a Luciana, maravilhosa. O meu é Luciana Miranda, psicóloga. E estou à disposição aí, se precisarem de ajuda, tirar algumas dúvidas, me coloco disponível. E obrigada, Aline, pelo convite. Pri, pode deixar suas redes sociais aí. Eu vi que você está dando algumas dicas aí de maquiagem e tal. Quem quiser te conhecer um pouquinho melhor. Tô tentando tirar a timidez aí. É mais para processo de timidez mesmo. É @PriscilaNunes9697. É do Instagram. Tá bom, obrigada, gente. Para você que ficou com a gente aqui até agora, obrigada pela companhia, você que está me acompanhando sempre, fico muito grata. E Aline Bergamini no Instagram,
Aline Bergamini. Tem também o pod_causar, @pod_causar, no Instagram. A gente está aí também nos vídeos no Instagram do Jornal de Jundiaí. E muito obrigada e até o nosso próximo tema aí. Um grande beijo para você.